Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. Você sabia que as fábricas vão poder personificar um produto de acordo com a característica de cada cliente? Ainda não? Pois essa realidade está perto de acontecer. É a chamada Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Ela traz muitas novidades, entre elas Internet das Coisas, robotização e Big Data. Mas afinal, o que é a Indústria 4.0 e quais serão os impactos dessa revolução no mercado de trabalho? Para discutir o assunto, eu recebo o engenheiro Jefferson de Oliveira Gomes, diretor do Senai de Santa Catarina e professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Jefferson, seja bem-vindo. Obrigada pela presença aí em nosso programa. Bom, e para começar, então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A gente está rumo aí à quarta revolução industrial, né? O que exatamente é essa quarta revolução e a indústria 4.0? Você já começou falando coisas bem interessantes. Você pontuou tecnologias. Indústria 4.0 é uma alcunha germânica em que justamente evidenciando uma quarta etapa de um processo industrial que começa primeiro desenvolvendo máquinas para substituir esforços humanos, depois você passa para a elétrica entrando dentro do ambiente industrial e consequentemente você tem a possibilidade de uma produção em série. Aí depois, uma terceira etapa, você entra com os computadores, com a robótica, essa que a gente conhece mais ou menos com o desenho da indústria, mais ou menos funcionando. E agora, numa quarta etapa, a gente tem a aplicação, nessa quarta etapa, a aplicação de conceitos de conectividade, de gerenciamento de grande volume de dados e também com a condição exemplar de aplicação de sensores para facilitar alguns processos industriais. Mas, sinceramente, existem vários nomes para isso. Existe um nome chamado indústria avançada, que é o que o americano utiliza, manufatura avançada, o americano também utiliza. Indústria inteligente. Indústria inteligente, internet industrial das coisas. Enfim, o nome, particularmente para mim, pouco importa. O que mais me importa, nesse aspecto, depois de estudar um pouco sobre esses assuntos, é a questão ligada à mudança de comportamento de uma sociedade. Perceba que a gente está bem no finzinho. Se a gente fosse começar a olhar num aspecto industrial, num aspecto histórico do assunto, a gente começou uma revolução industrial há aproximadamente 200 anos, que basicamente ela era o reflexo de uma outra revolução chamada Revolução Científica, que é o primeiro momento que o ser humano pergunta, mas por quê? Por que acontece isso? Eu não sei bem por que acontece isso, quero saber. Foi assim que ele foi descobrir espaços, novos terrenos, foi assim que ele foi desenvolver medicamentos, foi assim que ele foi desenvolver coisas. Ele desenvolve coisas. Ele passa 200 anos, como consequência de 300 anos de Revolução Científica, ele passa 200 anos desenvolvendo muito. Olha o que acontece na prática. A gente pula de 800 milhões de habitantes para 7 bilhões e meio de habitantes. E você conhece todas as pessoas que estão à sua volta e você percebe que eles não procriaram tanto mais assim. Na verdade, o que a gente tem na Revolução Industrial é um tempo, uma longevidade maior. E, consequentemente, as pessoas vivendo mais tempo porque tem menos guerras, porque tem menos fome, menos. A gente tem fome hoje porque a gestão é ruim. Mas antes da Revolução de Napoleão, a questão foi que metade da população francesa morreu de fome. E a questão básica de doenças, de pestes, que a gente desenvolveu medicamentos e, consequentemente, as pessoas vivem mais. Na Primeira Guerra Mundial, um terço da população morreu de gripe espanhola, da população europeia. Então, você percebe que a indústria nova, este mundo novo, ele é uma consequência de pessoas que vivem mais tempo. Se as pessoas vivem mais tempo, agora a mudança de comportamento ela é natural. Portanto, muda a relação com o desenvolvimento das tecnologias, muda a relação dos negócios. As pessoas começam a exigir coisas mais customizadas. Então é uma consequência. Tá? Tem vários tipos de plantas novas para a indústria. Tem uma empresa chamada McKinsey que definiu alguns tipos industriais, mas basicamente é isso. Você tem a conectividade linkada com várias tecnologias que permite uma diversidade maior. Mais ou menos assim. Tá? Eu justamente ia perguntar, que tecnologias são essas que estão permitindo então essa expansão da indústria, que a gente pode dizer então assim que é uma continuidade das revoluções, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira e agora essa quarta.
Tecnologicamente, a gente percebe que o que impacta é uma lei antiga chamada Lei de Moore. Tem um cara muito inteligente chamado Moore, que ele queria desenvolver mais a questão de potência computacional, e ele falava o seguinte: poxa, se a gente utilizar as mesmas técnicas existentes para, utilizando o que a gente está fazendo, a gente vai conseguir deixar os produtos mais baratos, efetivamente mais baratos. Então, se ele dobrava a potência computacional a cada 2 anos, era isso que ele queria. Eles erraram, eles mudavam, dobravam a potência computacional a cada 18 meses. Resultado prático: as mesmas lógicas que a gente fez para a potência computacional, que está mudando um pouco agora, a gente fez para transmissão de dados, para sensoriamento, para Big Data, enfim, a gente começou a baratear um conjunto enorme de tecnologias. Então, essa ideia de ter várias tecnologias disponíveis, principalmente as da conectividade, faz com que a gente mude o conceito de indústria. Fundamentalmente é isso, tá? Uma mudança, uma facilidade, um acesso muito grande a todos os aspectos a tecnologias. E na prática, assim, dá um exemplo, o que vai mudar quando Já mudou. Todas essas tecnologias Já mudou. estiverem reunidas aí na indústria? Não, já mudou. Você já tem um smartphone na sua mão que tem 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua. Olha só, você acessa uma sociedade inteira por meio desse equipamento. O equipamento chamado giroscópio, que tem na pontinha, que tem 1 milímetro por 1 milímetro por 1,5 milímetro, que é o tamanho dele, ele acoplava pontas de mísseis na Rússia, que era do tamanho de uma cadeira. Daí você consegue posicionar esse equipamento. A gente consegue rastrear todos os teus passos com esse smartphone. Se isso está no teu smartphone, tu imaginas o que está dentro nos ambientes industriais. Sim, muita coisa aí, né? Barata. Bom, você falou da questão dessa customização, então, dessa mudança da sociedade. A gente pode dizer que essa é uma indústria, então, que ela vai ter menos desperdício? Ela vai ser uma indústria mais sustentável? Você está fazendo essa pergunta para quem é professor e essa resposta é muito complexa, porque sustentabilidade é um assunto complexo, né? Ele permeia várias coisas, vários valores, né? Mas basicamente o desperdício ele mitiga, ele é mitigado, mas existem vários tipos de plantas do futuro. Nesta planta customizada, em que eu faço um carro, uma coisa bem simplória, faço um carro com as tuas características que você precisa, bom, tranquilo, a gente consegue mitigar, diminuir a quantidade de estoques de produtos. Porque eu deixo de produzir em massa, né? Não, você produz em massa, mas você produz em massa customizada, que é uma longa conversa, isso aí. Mas existem outros tipos de plantas industriais, outros tipos de plantas, por exemplo, planta para a tua casa, em que você produz os produtos na tua casa e muda a concepção de indústria. Bom, a gente vai ter que chamar o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista Jefferson de Oliveira Gomes sobre os impactos da indústria 4.0 no mercado de trabalho. Jefferson, eu gostaria de então começar esse bloco justamente falando sobre essa questão, né? Como que a indústria 4.0 impacta aí, né, os setores, a sociedade, mais especificamente a questão dos empregos. Como é que fica a partir de agora? Como é que se avizinha aí um cenário? Tá, então eu vou começar falando sobre um projeto que eu tenho participado ao longo desses últimos anos, que é um projeto junto com o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que ele é fomentado pela Unesco. A Unesco fez um trabalho, porque imagine só, você tem um conjunto de tecnologias que estão adiantando os nossos processos de sociedade, coisas que a gente não tinha anteriormente. Olha o Uber. Você nunca ia imaginar o Uber há 5 anos, mudando completamente uma lógica da mobilidade urbana das grandes cidades. Então, dentro desse escopo, no mundo todo isso está acontecendo. A Unesco começou a fazer um trabalho, o Fórum Econômico Mundial, por meio do Fórum Econômico Mundial, um trabalho para verificação dos impactos destas tecnologias que são muito disruptivas e exponenciais. O que quer dizer? Elas juntas são disruptivas, elas sozinhas são antigas, mas juntas elas são disruptivas. Mas elas são exponenciais porque rapidamente elas avançam e o preço, o custeio dela fica cada vez mais barato.
Então, qual o impacto que isso vai dar? Então, só que no Brasil, eu tive a oportunidade de juntar com mais de 300 CEOs, que são os responsáveis pelas grandes corporações, para perguntar o que acontecia. Só que colegas na China, colegas nos Estados Unidos, colegas na Europa, faziam a mesma coisa e a gente se encontra para trocar informações a respeito disso. E daí saíram alguns pilares relativos ao uso da tecnologia. A primeira coisa que a gente vê de cara é a possibilidade de lançamento de novas empresas. Muda já a questão do trabalho, porque a pessoa, como a tecnologia tem baixo custo, você consegue hoje desenvolver empresas de base tecnológicas com baixo custo. Então, o que acontece na prática? Né? Você vê uma explosão de empresas de base tecnológicas. Aqui em Florianópolis, por exemplo, a gente já tem uma situação sui generis. É uma cidade tipicamente turística. E em função do parque tecnológico, todo o trabalho que vem sendo feito há mais de 30 anos aqui nessa região, que é de primeira qualidade, o faturamento desse setor já é maior do que do turismo. Então, ponto. Novas empresas. Só que as novas empresas, que empresas? E daí você, várias pessoas das gerações até 30 anos de idade hoje, aprenderam a vida toda a jogar. Gamificar. Resultado prático, hoje você tem a possibilidade de usar as mesmas lógicas de jogos em desenvolvimento de aplicativos para o mundo do trabalho. Que eu chamo de, vai fazer um desenho, vai fazer vai fazer um texto, vai fazer uma análise de processo, você pode gamificar. Soluções tecnológicas, né? Você pode colocar no software vários games. Então, em termos práticos, você tem uma mudança de comportamento baseado nas tecnologias. Por exemplo, nos Estados Unidos, um grande problema relacionado à questão trabalhista é o home office. Por quê? Porque nada mais é do que uma relação, uma permissão de conteúdo que que o empregado e o empregador vão trabalhar. E várias vezes essa percepção de valor não é alinhada entre um lado e outro. Então, como o cara vai trabalhar longe, a cara vai trabalhar longe, né? É o que acontece que ele não tem muito contato. Só que com o mundo novo que a gente está colocando, eu posso dar likes para o teu trabalho. Olha que coisa doida. Então, eu posso ter 3, 4 pessoas trabalhando a longa distância de mim, fazendo o mesmo tipo de trabalho. E daí, dentro dessa concepção, eu posso medir como é que está a qualidade do trabalho de um em relação ao outro. Porque o software me passa a informação. Ele acessou tal hora, ele está trabalhando com tal intensidade, está usando tais recursos, não está usando tais recursos, e me passa um report. Só que tem um detalhe, eu dou um like para ele, para ela, ela dá um like para mim, para ele. Semelhantemente é o que se usa no Uber, inclusive, quando você termina de fazer uma corrida. Exatamente. Tem aspectos éticos aí, muito fortes. Como é que essa relação fica? Então, como é que essas tecnologias... Por exemplo, você vai testar uma tecnologia que hoje é proibida no mundo do trabalho. Israel, por exemplo, trabalha fortemente uma coisa chamada feriados regulativos. O que quer dizer isso? Eles testam tecnologias em espaços, e o pessoal dos ministérios relativos a esse assunto estão lá, participando daquilo, e eles vão testando essas tecnologias até a sua... Por exemplo, robôs autônomos que trabalham no seu lado. Robôs autônomos que trabalham no seu lado, você muitas vezes fica com medo da inteligência artificial. Será que aquilo lá vai ser problemático ou não? Será que ele está pegando o trabalho da pessoa ou não? Então ele faz esse tipo de análise. Justamente, eu ia perguntar, há um grande temor, digamos assim, né, de que o chão de fábrica vai ser substituído por robôs. Não. Assim, ó, isso para mim é mito. Assim, muito respeitosamente, isso é um mito, porque eu já vou até chegar nesse ponto. Mas o ponto dessa história toda é que a Unesco tem trabalhado com isso. Novos projetos, novas empresas, novas legislações, novas regulações para isso. E daí a gente termina no arcabouço fundamental, que é, para isso tudo acontecer, eu tenho que ter gente para isso. A gente sofre um problema hoje muito maior. O nosso problema não é de não ter emprego para esse povo. O nosso problema é que a gente não tem formação para esse povo entrar nesse emprego. É um pouco diferente isso. Justamente. Ia lhe perguntar, qual que é o perfil, então, desse trabalhador da indústria 4.0? Então, eu queria estabelecer um raciocínio. Então, o que acontece na prática é o seguinte. Hoje nós temos na face da Terra cerca de 7 bilhões e pouquinho de gente.
certo? Você sabe quantas pessoas trabalham com algum tipo de vínculo empregatício? Aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas. Desses 3 bilhões e meio de pessoas, 1 bilhão de pessoas já estão em profissões que não existiam antes de 2011. Ponto. Já começa aí que o futuro já chegou faz tempo. Não é? Chegou faz tempo. Então, se a gente tem 1 bilhão de pessoas, essas pessoas estão fazendo o quê? Necessariamente formações que nós não ensinamos nas escolas e nas faculdades. E daí vem um outro ponto. Segundo o Fórum Econômico Mundial, não o que eu estou achando, mas segundo o Fórum Econômico Mundial, o que a gente tem na prática hoje é que 65% das profissões que serão ofertadas daqui a 6 anos simplesmente ainda não existem. Então, se a gente tem que formar pessoas, eu estou dizendo que 65% das profissões ainda não existem, que tipo de formação a gente tem que ter? Bom, no próximo bloco a gente segue conversando mais sobre esse assunto. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com o professor Jefferson de Oliveira Gomes. Bom, Jefferson, queria resgatar então um pouquinho o que a gente conversava no bloco anterior sobre a questão da qualificação desses trabalhadores, né? Como preparar então um trabalhador para atuar na indústria 4.0? Essa pergunta é muito boa, porque se você tem uma mudança de comportamento de uma sociedade, as tuas óticas, quando você vai comprar um produto, é bem diferente quando você comprava um produto há 30 anos. Então você é mais exigente, consumidor mais exigente, você tem toda uma lógica completamente distinta de percepções de valor, né? Que era pouca importância de valor para ti como consumidor, hoje você dá uma importância danada, o jeito que está a portaria da porta, enfim, detalhes que o jeito que chega a informação para ti, como é que você vai chegar a uma vitrine, todo esse processo foi modificado. Bom, se isso foi modificado e se as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas e mais baratas para serem utilizadas, significa que a gente tem sim que formar um conjunto de conteúdos programáticos que são técnicos para isso, tem umas características técnicas. E aí muitas vezes você tem que ensinar programação, muitas vezes você tem que botar sensores. Não importa se você está fazendo um curso de fotografia, não importa se você está fazendo um curso ligado a alimentos, não importa se você está fazendo um curso de tecnologia nuclear. Então, um conjunto, um arcabouço de conteúdo programático aqui muito bem definido para as áreas, isso é mais simples do que parece. Você hoje tem um Big Data, todas as informações. Se eu quero formar lá no ITA, por exemplo, quero formar um aluno na área de engenharia aeronáutica, eu sei quais são as ferramentas técnicas que eles precisam ter, que é o que é preconizado por esse tipo de indústria. Então, essa é a parte mais simples. Na verdade, você tem que continuar ensinando matemática, você tem que continuar ensinando física, você tem que continuar estudando português. Por quê? Porque matemática e física é a base do conhecimento de uma sociedade para ela desenvolver duas coisas. Primeiro, matemática para resolução de problemas. O raciocínio que a gente desenvolve com a matemática para a resolução de problemas. E português, ou a língua nativa, porque você consegue formular discussões com a tua língua. Então, dentro dessa lógica, não muda nada. O mundo pode se pegar um mundo lá de 1500 como o mundo de hoje, você tem que saber falar essas duas linguagens, a matemática e a sua língua nativa. A prova do PISA é justamente isso, que a gente está tão mal, que a gente fala que está mal nas pontuações. Mas fora o conteúdo programático, a gente também tem que desenvolver os conteúdos relacionados às lógicas cognitivas, que é a capacidade da pessoa em escutar, capacidade da pessoa em observar, capacidade da pessoa em formar um conteúdo. E aí, a gente se perdeu. Aí a gente perdeu um fio da navalha grande, porque no nosso modelo educacional aqui no Brasil, nós calcamos toda a educação para 2, 3 dias de prova de vestibular. Todo fundamental e todo médio para isso. Isso é muito preocupante. Então o que acontece na prática? Você resume todo o teu histórico de educação em simplórios dias que é a prova do vestibular. Se você passou naquele vestibular, você vai embora. Agora, se você não passou, você vai se sentir derrotado. E é aí que a gente tem o jovem saindo deste mundo, desistindo. Ele já percebe lá, antes de entrar no ensino médio, ele já percebe que a coisa está ruim.
ele vai começando a desistir. Nosso índice de desistência é bizarro, é enorme na nossa escola. Enquanto que na Alemanha, mais de 50% da população se forma em curso técnico. Enquanto que na Suécia, mais de 70% da população. Suécia é um país que dá o prêmio Nobel, lembra? Mais de 70% da população tem um curso técnico, tem um mundo do trabalho para ele. Se você, então, aprende sobre saneamento básico, aprende sobre fotografia, aprende sobre cabelo, aprende sobre, enfim, sobre coisas que te dão prazer no teu dia a dia, você dá uma característica de empreendedorismo para o jovem e ele se sente habilitado a querer procurar mais. Isto é fato e a gente esquece disso. O mundo da indústria 4.0 está precisando de gente curiosa. Não é falta de trabalho, é gente curiosa, porque essas pessoas vão trabalhar com máquinas. Então eles têm que saber programar sim, eles têm que saber usar sensores sim, mas para quê? Para bater foto? Para fazer um pão? Enfim, e se você quer continuar estudando para fazer tecnologia nuclear, tudo bem. Você vai ter que continuar estudando essa base da pirâmide do conhecimento que surgiu em matemática, em português e física que você foi crescendo aqui para cá. E aqui tem um detalhe importante. A gente está falando só de jovens. A gente tem mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que são jovens. E a gente, só 16% desse povo vai alcançar a universidade e o resto vira resto, porque a gente não prepara para nada. Só que além disso, só aqui em Santa Catarina, metade da população industrial, 400 mil trabalhadores mais ou menos, tem mais de 45 anos de idade hoje. 2/3 da população tem mais que 35 anos. E daí a gente tem um problema seríssimo, chamado analfabetismo digital. Primeiro, o que é digital? Ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que o pessoal não sabe. Então, analfabetismo digital. Então, em termos práticos, a gente tem que reformar todas essas pessoas. Porque o que acontece na prática, a gente está cometendo um desrespeito com as pessoas mais velhas. A gente está deixando esse povo de lado e dizendo, o jovem está chegando com conhecimento tudo de game, com conhecimento de programação. E esse povo aqui que tem um carinho especial pelo seu mundo do trabalho, ele é que vem lá, ele que responde pela família que trabalha naquela empresa já há 10 anos, 15 anos. Esse pessoal não está sendo reprogramado, reformado em coisas novas. Então a gente insiste em fazer melhorias de formações numa área complementar dele, sendo que o mundo está precisando de formações novas. Então não é que o mundo não tem trabalho para o futuro, é que as pessoas estão precisando hoje nas empresas de pessoas que não estão preparadas para aquilo. Por exemplo, tem empresas aqui no interior de Santa Catarina que estão com vagas abertas e não tem gente para entrar. Só que tem um monte de gente desempregada. Mas eles não estão formados para isso. Compreende? Então, a lógica da indústria 4.0, ela diz o seguinte, olha lá, a gente precisa de uma nova formação. Falei, 65% dos novos empregos ainda a gente nem sabe quais são. A única coisa que a gente sabe é que precisa matemática bem, que precisa bem saber a sua língua, e que precisa saber algumas técnicas distintas. Não só técnicas programáticas para cada profissão, mas habilidades cognitivas, habilidades que fazem com que as pessoas modifiquem o seu jeito de ser. Se a gente está falando de home office, se a gente está falando de novas legislações, a gente tem que trazer a flexibilidade para as pessoas. Isso vem lá de baixo, vem lá do jovem, lá quando está bem no comecinho. E daí é resultado prático. Se a gente não fizer isso, a gente vai ter um pessoal de Fla-Flu. Eu não quero saber dessa tecnologia, não vou saber, porque a gente não ensinou essa pessoa a ser assim. E daí tem uma característica interessante, só para finalizar o raciocínio. Nós não conseguimos ainda identificar quais são os jovens que querem tais profissões. A única coisa que a gente sabe é que este ambiente industrial de hoje, as pessoas, os jovens não estão querendo. É um comportamento. Ele prefere desenvolver uma microempresa no smartphone a trabalhar num frigorífico. Então, certos empregos pré-existentes, eles tendem a não existir mais. Em várias áreas do conhecimento. Você é de uma área chamada jornalismo. E você é a primeira profissão mais impactada pelas tecnologias digitais que a gente conhece. Exatamente. Hoje todo mundo pode escrever, né? Criar um blog, jornalista. Significa que eu também posso, entre aspas, uberizar, num curto espaço de tempo,
várias profissões. E aí muda a tua concepção. Se você vai trabalhar para um ambiente deste preconizado pelo Uber, você vira dono do seu trabalho. Arca com as consequências disso. Estamos preparando a população para isso? Eu não estou discutindo se isso é certo ou errado. Eu estou perguntando, quem está pilotando ou dirigindo um Uber hoje, foi preparado para viver nesta gangorra do Uber? A gente preparou? Então, a gente tem que preparar as pessoas para elas terem a sua autonomia do mundo do trabalho. Não é só ensinar a usar um torno bem utilizado. Sim, quem vai dar esse primeiro passo, digamos assim, para preparar É por essas isso, eu venho do setor universitário. E eu fiquei frustrado, porque eu tenho um aluno muito bom lá no ITA. Só que o que adianta? Eu estou com uma quantidade pequena. Nós temos uma necessidade de formar uma massa com ampla possibilidade de desenvolvimento da sua própria vida. Então, eu acho que a reforma do ensino médio, para mim, é a reforma mais importante, que não está em nenhuma discussão. Não escuto. A reforma do ensino médio, para mim, é a etapa mais importante de qualquer sociedade que a gente queira para um país novo. Que é dar a opção, não é dar a obrigação, dar a opção para que um jovem que já tem muita capacidade de desenvolvimento técnico hoje, porque sabe usar 500 vezes mais potência computacional do que a nave que pousou na Lua, tem no smartphone dele, então ele tem um mundo na mão dele. E a gente quer esconder esse mundo, não quer nem deixar ele usar na sala de aula. Então, se a gente tem essa oportunidade, a gente tem que criar esses espaços. E para as pessoas que estão nas empresas, eu fiz um trabalho uma vez numa cidade chamada Ituporanga, que fica aqui no interior de Santa Catarina. A gente conseguiu ensinar senhoras de 50 a 55 anos em 4 horas a utilizar uma coisa, a utilizar sensores e programar. Em 4 horas, para você ver como está rápido ensinar. Uma dessas senhoras começou a fazer, nunca tinha estudado tecnologia. Uma dessas senhoras estudou um curso um pouquinho maior lá em Rio do Sul e ela conseguiu montar sua mini estação meteorológica na sua plantação de fumo. Coisas que você nunca ia imaginar. A pessoa ia comprar na loja. Ela fez. Então a gente está esquecendo que tem a possibilidade de, quando eu falo reformar as pessoas mais experientes, eu estou dando a possibilidade de elas escolherem, inclusive, outras profissões. Os especialistas dizem que o jovem hoje vai ter cerca de 10 profissões ao longo da sua vida. Uns dizem 14, outros dizem 6, mas então eu vou pegar a média aqui, vou pegar no meio do caminho aqui, vou deixar em 10. Você acha realmente que se você vive até 80 anos, você vai querer mesmo parar de trabalhar com 60? Só se o trabalho tiver uma noção ruim. Agora, se você puder empreender, você pode ensinar. Existe um mundo de gente para empreender, um monte de tecnologias novas, super boas e super baratas, que a gente pode fazer com que as pessoas utilizem e desenvolvam a sua própria vida. Isso não é utopia. Isso, se você for em qualquer porta do Senai, você vai encontrar. A gente está caminhando, então, para o final da entrevista, mas eu vou pedir para você deixar assim, um conselho, digamos assim, uma dica, né? Tanto para o jovem, quanto para aquele trabalhador que já está mais tempo na indústria. Assim, o que ele pode, então, começar a fazer para seguir aí no mercado de trabalho? Eu vou dizer uma coisa, assim, falar... Eu aprendi de pequeno isso. Estudar. Estudar. E estudar tem que ser prazeroso, mas tem que ser contínuo. Existia tem um lema que eu acho que ele é bem interessante, que se fala assim, que antigamente a gente estudava uma profissão para uma vida toda. E hoje a gente precisa estudar uma vida toda para ter uma profissão, e não importa qual a profissão. Esse é o segredo. Escolas, não importa para qual idade, não importa se são físicas ou são virtuais, não importa se são de cursos longos ou cursos curtos, não importa se estão localizadas com regionalidades muito bem garantidas, escolas devem estar abertas o tempo todo, se a gente quer mudar mesmo o mundo do trabalho. Escola tem que estar aberta e pertence à comunidade em que ela faz parte. Eu digo para ti com muita tranquilidade, hoje, de 10 pessoas que vêm trabalhar, vêm fazer curso conosco, nessa época de crise, 9
tem emprego. 9 tem emprego. Então, no mundo digital, não está faltando emprego. O que está faltando é acesso a estudar, mas estudar de verdade. Não é conteúdo programático. Se eu estou na escola, eu tenho que aprender por que tem saneamento básico, eu tenho que aprender por que uma cidade tem aquele relevo, eu tenho que aprender, enfim, eu tenho que aprender a vida. É estudo para a vida. E, consequentemente, se tem para a vida, e a tua vida tem trabalho, não aquele trabalho maçante, mas o trabalho de prazer para construir coisas para a sociedade, significado, que é o que a população procura, então a gente tem que desenvolver. Então é isso, não tenho grandes conselhos. Estudar. Bom, Jefferson, foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer todo meu, e uma honra falar com vocês. Obrigada. E assim a gente encerra o programa de hoje com o engenheiro Jefferson de Oliveira Gomes, diretor do Senai de Santa Catarina e professor do ITA. Nos vemos no próximo programa. Até lá!